Bom dia, bom dia, bom dia. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês, tudo bem? Espero que você esteja bem. Ouça, porque hoje eu trago para vocês uma palavra que vai transformar o teu coração. Uma palavra de direcionamento de Deus. Já quero te falar, permaneça até o final, porque essa palavra, lá no finalzinho, a gente tem a revelação dela para você. Então, não deixe de assistir esse vídeo até o final, ok? Também, antes de nós começarmos, eu quero te pedir que já curta esse vídeo, compartilhe, comente esse vídeo o máximo que você puder, aquilo que o Espírito Santo vai falando com você através dessa palavra, através dessa mensagem. Nós, como estamos em jejum de Esther, nós estamos lendo o livro de Esther. Então, hoje vamos começar capítulo 1 do livro de Esther. Leia comigo, fala assim. Foi no tempo de Assuero, era o rei da Pérsia. A capital era Suzã. E o reino se dividia em 127 províncias, que iam desde a Índia até a Etiópia. No terceiro ano, o seu reinado, o rei deu um banquete para todos os seus oficiais e servidores. Estavam presentes também os chefes dos exércitos da Pérsia e da Média, e os governadores e a gente da nobreza das províncias. Durante 6 meses, Assuero exibiu a todos as suas riquezas do reino e o luxo e o esplendor da sua corte. Depois dos 6 meses, o rei ofereceu, nos jardins do palácio, um banquete para todos os moradores de Suzã, tanto os ricos quanto os pobres. A festa durou 1 semana e o palácio estava todo enfeitado com cortinas de algodão brancas e azuis, amarradas, com cordão fino de linho vermelho, que estavam presos por argolas de prata e colunas de mármores. O piso era feito de ladrilhos azuis e mármores brancos, madrepérola, eu acho que o nome é esse, de madrepérola e de pedras preciosas. Nesse pátio havia sofás de ouro e de prata. Os convidados, eles tomavam as bebidas em copos de ouro, todos eles diferentes uns dos outros. O rei mandou que o seu vinho fosse servido à vontade. Todos podiam beber quanto quiserem. O rei havia ordenado aos empregados do palácio que servissem a todos os hóspedes quanto vinho eles quisessem. A rainha Vasti também ofereceu no Palácio Real um banquete para todas as mulheres dos convidados. No 7º dia do banquete, o rei já havia bebido bastante e ele estava muito alegre. Aí ele mandou chamar os 7 eunucos, que eram os seus servidores particulares, e eles se chamavam Meumã, Bista, Rabona, Bigtá, Abactá, Zetar e Cercas. O rei ordenou que eles fossem buscar a rainha Vasti e que ela viesse com uma coroa de rainha na cabeça. Ela era muito bonita e o rei queria que os nobres e os outros convidados admirassem a sua beleza. Mas a rainha não atendeu a ordem do rei, e por isso ele ficou furioso. Antes de tomar qualquer decisão, o rei consultava os entendidos em questões de lei e de costumes. Portanto, mandou chamar os conselheiros em quem ele tinha mais confiança, e isso é Cesarena, Setar, Amatá, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã.
Estes eram 7 ministros da Pérsia e da Média, que ocuparam as mais altas posições do reino e serviam como conselheiros íntimos do rei. Ele perguntou: Eu, o rei Assuero, mandei por meio dos meus servidores uma ordem à rainha Vasti, mas ela não obedeceu. De acordo com a lei, o que eu devo fazer? Aí Memucã disse ao rei e aos ministros: O que a rainha fez é uma ofensa não somente contra o Senhor e os seus ministros, mas também contra o homem de todas as províncias do reino. Pois quando em todo o reino as mulheres souberem o que a rainha fez, elas irão desprezar os seus maridos e vão dizer: O rei Assuero mandou buscar a rainha Vasti e ela não foi. Hoje mesmo continuou Memucã. As mulheres de alta autoridade da Pérsia e da Média vão saber que a rainha Vasti fez, vão contar saberão o que ela fez e vão contar aos seus maridos. E por toda a parte as mulheres não respeitarão os seus maridos, e os maridos ficarão zangados com as suas mulheres. Portanto, se for da tua vontade, ó rei, assine o decreto proibindo a rainha Vasti de aparecer na presença do Senhor, e mande escrever isto nos livros da lei da Pérsia e da Média, para que nunca possa ser anulado. Depois arranje uma mulher que seja melhor do que Vasti, para ser a rainha no lugar dela. Quando a ordem do rei for anunciada... Cadê? Desculpa, peraí. Só um momento. Voltando, versículo 20. Quando a ordem do rei foi anulada por todo este enorme reino, então, quando a ordem do rei for anunciada a todo este enorme reino, então todas as mulheres tratarão com respeito os seus maridos, sejam ricos ou pobres. O rei ou seus ministros gostaram da ideia? Peraí, só um momentinho porque tá pulando aqui, eu tô voltando. A respeito dos seus maridos, sejam ricos ou pobres. O rei e os seus ministros gostaram da ideia, e ele fez com que Memucã tinha sugerido. E ele enviou cartas a toda a província do rei, a cada carta na língua da escrita e a cada província de cada povo, mandando que todo o marido fosse chefe da sua casa e que tivesse sempre a última palavra. Meu Deus, olha que coisa, não é? A gente sabe que hoje em dia existe uma malignidade muito forte que faz com que essa palavra seja deturpada, não é? Muitas das vezes as pessoas dizem assim, que a mulher ela tem que obedecer o marido, que ela tem que ser a pessoa que vai fazer tudo que o marido quer. Na verdade, não é isso que a palavra fala, até porque a palavra também diz que o homem tem que tratar a mulher com respeito. Ele tem que amar a mulher, né? A mulher ela tem que ser amada como Jesus amou a igreja. Então, existem contextos, não é? Em que a Bíblia traz essa palavra. Então, hoje eu quero primeiro revelar para você algumas coisas, eu quero revelar para vocês alguns segredos espirituais dessa palavra. Primeiro o rei Assuero, que aqui ele é mencionado, ele é o rei da Pérsia. Os gregos, naquela época, conheciam o rei Assuero como Xerxes. Ele era filho de Dário e Astossa, filha de Ciro. Os acontecimentos que foram descritos no livro de Esther, ele tem um início por volta do ano de 483 a.C. E a história
do historiador grego Heródoto também registra um grande encontro dos persas principais de Suzã. O Império Medo-Persa tinha 3 capitais: Suzã, Ecbatana e Babilônia. No mesmo período, é o período em que acontece essa história. Depois de expor toda a sua riqueza e todo o seu reino e promover uma festa libertina, uma festa de libertina, Assuero, já embriagado, bêbado, quer exibir a tua esposa. Quer exibir a beleza da sua esposa. A ordem que ele deu para Vasti foi que ela chegasse até a presença dele. Foi uma ordem. Ele pediu que ela chegasse até a presença dele. Eu digo que é uma ordem porque ele era um rei. E quando um rei fala, né, naquela época tinha que ser obedecido. Então ele queria expor ela. Ele queria expor a beleza. Queria mostrar o quanto ela era linda. Ele já tinha feito isso com as riquezas, não é? Ele já tinha feito isso com tudo aquilo que ele tinha. E mais uma coisa que ele ainda não tinha feito era expor essa mulher. Mostrar como ela era bela, como ela era bonita. E por algum motivo ela não se sentiu bem. Algumas pessoas, historiadores, falam que Deus tinha derramado sobre ela lepra. Porque ela era uma mulher ruim, ela tratava os servos muito mal. Os servos de Deus muito mal, os judeus muito mal. E aí ela estava leprosa. Outras pessoas dizem, isso são alguns historiadores dizem. Outros dizem que ela estava grávida. Então a gente não sabe ao certo. Mas de alguma forma ela não quis ir. E por ela não querer ir, ele chamou todas aquelas pessoas que fazia parte que eram conselheiros dele, né? E pediu uma informação do que é que ele podia fazer, porque ele tinha que tomar Vasti como exemplo, para que nada acontecesse com os outros, né? Com os outros homens daquele lugar. No caso, queridas, Vasti, ela não conhecia os princípios de autoridade espiritual. E naquele momento, o fato é que ela desonrou e ela humilhou o seu marido. E isso trouxe destruição para ela. Alguns comentaristas também acreditam, né, como eu falei para vocês, que talvez ela estivesse grávida. De qualquer forma, não se afrontava a autoridade de um marido, principalmente rei. Então, os erros daquela situação não se encerraram naqueles que praticavam naquela situação dentro daquele contexto, mas eles se multiplicaram e têm poder de transferência. Nossos erros afetam também as pessoas que nos cercam. Sabe por quê? Porque essas pessoas, elas nos veem como referências. Então todos os nossos erros também acercam essas pessoas. Cercam essas pessoas. E acabam trazendo para elas maldições também. Então nós devemos prestar muita atenção, tomar muito cuidado. A mulher que tem sabedoria no espírito, ela é capaz de controlar a situação, situações delicadas. E ela é capaz também de construir pontes que vai conseguir proteger os dois lados. Mas a tola, a mulher que é insensata, ela vai destruir de acordo com seus próprios posicionamentos. Ela destrói tudo aquilo
que é um propósito, tudo aquilo que é algo que vem da vontade de Deus, ela acaba destruindo. Por quê? Falta de sabedoria, falta de posicionamento. Eu quero falar para vocês que naquela época, um decreto escrito pelo rei, ele era irrevogável. Não tinha como voltar atrás. Sendo assim, a atitude de Vasti teria consequências eternas, não é? Então, queridos, Vasti, punida para ser exemplo de todo o império, né? E a decisão do rei e dos sábios era para tentar preservar a autoridade do homem em sua casa. De fato, Deus constituiu o homem como cabeça, constituiu o homem como sacerdote do lar, aquele que deve exercer a autoridade com amor e não abusar dela. Em um casamento, tanto o marido quanto a mulher são responsáveis pelos sucessos da família. Então não é responsabilidade apenas de um, é dos dois. O crescimento da família, a responsabilidade do amor é dos dois. Nada é de um só. O casamento ele é 50%. 50% do homem e 50% da mulher. Amém? E essa foi uma palavra abençoada que eu trouxe para você nesse dia. Espero que você tenha gostado. Já curte essa live, comenta, compartilha. E que Deus te abençoe até amanhã, se Deus quiser, no próximo vídeo.